Quem nos visita reconhece que o pescado português e também a gastronomia são algumas das principais lembranças que levam do nosso país. O pescado português é exportado para todos os cantos do mundo, mas será que estamos a maximizar o potencial de exportação? É o que vamos querer saber, de exportação e também de comunicação, que é essencial nesta cadeia, é o que vamos querer saber nesta tarde. O segundo painel do dia é dedicado ao marketing, mais precisamente com o tema Como ativar uma marca, pistas para o setor do pescado. Sem mais demoras, peço a presença de Vítor Tito, diretor-geral da agência de comunicação BBZ, Ana Pinto, consultora em negócios internacionais na Market Access, Ricardo Costa, responsável de comunicação da Herdade Val da Rosa, e também Tiago Quaresma, administrador do grupo O Valor do Tempo, que vai abrir este painel. Os restantes podem se ir sentando. O Tiago pode tomar o seu lugar no púlpito, porque será o primeiro a fazer a sua apresentação esta tarde. Muito bem, muito boa tarde a todos. Em nome do Grupo Valor do Tempo, permita-me que comece por agradecer a oportunidade de estar aqui a partilhar convosco aquela que é a nossa experiência neste setor das conservas. É disso que vamos falar nos próximos minutos. E talvez começar exatamente por enquadrar um bocadinho aquilo que nós fazemos enquanto grupo. O Grupo Valor do Tempo não vem do setor das conservas, não vem do setor do pescado. Aterrámos aqui, se me é permitida a simplificação da linguagem, em 2015, quando comprámos a Comur, e de facto temos tentado trazer para aquilo que é o setor das conservas muita daquela que é a nossa filosofia enquanto grupo para os mais variados subsetores da economia portuguesa. E aquilo que nós fazemos, a nossa obsessão económica, está muito ligada com o valor acrescentado, com Portugal logo à cabeça e com o valor acrescentado, numa lógica francamente vertical de procura de premiar toda a cadeia de valor, sendo pago pelo consumidor final o justo valor por aquilo que estamos a vender. Como dizia, nós comprámos a Comur em 2015. A Comur é uma fábrica de conservas da Mortosa, fundada em 1942. Nós comprámos-la em 2015, é uma fábrica pequena, e de facto nós, não percebendo muito do setor, tivemos muita ingenuidade, e essa ingenuidade ainda hoje nos permeia, achamos nós, em grande medida. Porque, de facto, muitas vezes a inocência é o melhor caminho para conseguirmos criar alguma coisa de verdadeiramente diferenciador face àquilo que já existia. Nós comprámos a Comur, como partilhava convosco há pouco, em 2015. Pouco sabíamos do setor, achávamos que ele tinha um potencial gigante sob o ponto de vista de comunicação, e falamos aqui de comunicação, sob o ponto de vista de posicionamento, sob o ponto de vista de afirmação do que é o nosso país, do que é a nossa economia, mas achávamos também, e sejamos francos, não surpreenderá ninguém na sala, que estava num posicionamento económico muito baixo, com muito pouco valor acrescentado, com muito pouco valor percepcionado, porque muito facilmente qualquer um de nós se confrontava com o facto de, conservas é um produto de cêntimos e não um produto de real valor acrescentado. Nós comprámos a Comur, como já disse algumas vezes, e precisávamos de facto, queríamos trazer esse valor acrescentado. As conservas já foram, no passado, o segundo maior exportador da nossa economia, já foram o terceiro maior setor em absoluto da economia portuguesa. Enfim, hoje em dia estará muitos degraus abaixo disto, infelizmente, mas o que é facto é que havia esse património reputacional associado ao setor, não necessariamente a nenhuma marca em específico, mas ao setor como um todo, e não só às conservas, como à sardinha, enquanto grande ícone, grande categoria do setor do pescado português e das conservas em particular. E este património estava cá, portanto, nós sabíamos que existia um reconhecimento nacional e internacional daquilo que de facto era o nosso passado conserveiro. E portanto, nós, no momento em que tomámos conta da Comur, pensámos, isto é sobretudo, o valor está cá todo, o pescado é de facto bom, é internacionalmente reconhecido, tem uma história extraordinária, falta comunicação, falta comunicar adequadamente aquilo que já de si tem um valor extraordinário. Naturalmente começámos pelo caminho mais evidente, que foi tentar criar qualquer coisa de diferente e apresentá-lo à grande distribuição. Esbarramos, enfim,
na mesma barreira que quase sempre todo o agroalimentar português barra, que é nesse grande chavão, nessa grande dificuldade que é o preço. Nós achamos que o preço é um adjetivo do produto, e em Portugal muitas vezes somos os primeiros a autodepreciar aquilo que é o nosso produto, e justamente pelo tema preço. A grande distribuição não estava para acompanhar aquilo que era a nossa ambição de posicionar adequadamente, de valorização, e como tal tivemos que encontrar alternativas. Quase sempre a inovação surge da necessidade. A necessidade é o maior motor para rasgarmos com o que está convencionado. E ora, como não conseguíamos, através de nenhum distribuidor, contar a nossa história é muito esta, a produção da Comur é toda ela manual, e nós não queremos alterar isto mesmo. Nós temos 100 mulheres na Mortosa. O setor das conservas, ainda para mais, é um setor socialmente muito profundo, porque eu arriscaria dizer que é provavelmente a primeira grande emancipação feminina em Portugal no plano laboral, dá-se nas fábricas de conservas. Portanto, há aqui muita profundidade, muita densidade, porque, como sabem, os homens iam para o mar, as mulheres ficavam em terra, justamente nas fábricas, a tratar o peixe. Ainda hoje é assim. E, portanto, há aqui... Isto é sério demais para chegar à prateleira do supermercado por, perdoem uma expressão, meia dúzia de cêntimos. E foi exatamente isto que nós nos sentimos quase moralmente obrigados a reverter. E essa estratégia fez-se através da chegada direta ao consumidor final. A Comur chega às nossas mãos em setembro de 2015, nós estamos há alguns meses na tal tentativa de conseguir chegar aos consumidores por via de intermediários. Não conseguimos contar a nossa história por interposta pessoa. Pois bem, se não conseguimos por interposta pessoa, vamos contá-la nós mesmos. E foi isso que fizemos. O nosso primeiro espaço abre um ano depois de termos adquirido a Comur, em 2016, Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, na Praça do Rossio, em Lisboa. Comprámos um edifício inteiro para montar uma loja no resto do chão. Não somos ricos de todo. Tivemos, sim, muita coragem, alguma ousadia e muita legitimidade. Nós não éramos uma loja que tinha uma fábrica, nós éramos e somos uma fábrica que tem lojas. O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa visava justamente isto, chamar a atenção, chocar um pouco, porque não assumi-lo, chocar um pouco porque nós sabíamos que tínhamos connosco a história secular de um dos maiores setores da nossa economia, provavelmente, eu arrisco dizer, presunção em água benta, cada um toma a que quer, aquele que melhor nos representará além fronteiras, designadamente nesse subnicho que é a sardinha portuguesa, e, portanto, já estava cá o valor todo, precisávamos de atenção. E então, se queremos atenção, vamos para a maior praça do país, ou melhor, para a mais movimentada praça do país, vamos ocupar uma esquina, vamos ser arrojados, luz, cor, som, fantasia, vamos colocar um carrossel, vamos lhe dar o tema do circo, vamos colocar uma roda gigante, vamos pôr rodas dentadas a girar no teto, porque queríamos, de facto, queríamos que reparassem em nós, queríamos que reparassem no setor, queríamos que alguém pudesse pagar o devido valor por aquilo que é o trabalho manual das senhoras que estão na Mortosa, por aquilo que é o esforço dos pescadores, porque isso é muito do que fazemos enquanto grupo, que é valorizar toda a cadeia de valor nas várias áreas de intervenção onde estamos, desde o primeiro momento do produto, seja um pastor na Serra da Estrela, seja um pescador. É fundamental para nós que haja uma valorização em cadeia de todos os componentes do setor. E, portanto, isto só se faz se quem estiver a comprar entender esta mensagem. Nós, quando começámos o projeto Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, tínhamos apenas uma coleção, vendíamos apenas sardinha em azeite, com uma coleção especial, tematizámos o assunto e pegámos na altura em 2016, recuámos 100 anos até 1916 e criámos latas, cada uma das décadas com uma cor base diferente e depois ligeiras variações cromáticas entre cada uma das latas, com um acontecimento desse ano e uma, duas ou três personalidades nascidas nesse mesmo ano. À data, quando abrimos a loja, colocámos as sardinhas a 5 euros,
E foi um choque na altura. Bom, latas de sardinhas a 5 euros, de facto, era incomum, para dizer o mínimo. O que é facto é que hoje esta mesma coleção já está não a 5, mas a 7 euros, e nós temos hoje um leque de conservas de pescado que começa nos 5, no caso com a cavalo e com o carapau, mas que vai até aos 31 com o linguado fumado. E permitam-me que partilhe convosco que as referências mais baratas estão longe de ser as mais vendidas. O valor médio da lata que nós vendemos está nos 9 euros e vendemos muitas referências a valores que seriam impensáveis há alguns anos atrás. Temos sentido nesta nossa caminhada que, de facto, estamos, e uma vez mais repito o brocado de há bocado, presunção e água benta, cada um toma o que quer, sentimos que o setor está também a acompanhar esta tendência de valorização, de autovalorização e consequentemente de valorização de toda a cadeia, e esta nossa oferta surge justamente do facto de não estarmos obcecados com o tema preço. Ter um robalo em conserva tem o seu quê de exótico, mas de facto como não estamos limitados pela questão do preço, como não estamos agarrados ao cêntimo, isso permite-nos, de facto, chegar ao consumidor final com outra qualidade, com outro arrojo, e tem-se provado completamente bem sucedida esta nossa estratégia. Nós temos toda a produção da fábrica tomada pelas nossas lojas, nós temos 20 lojas espalhadas pelo país, estamos em 13 centros históricos de Portugal, e neste momento orgulhamos-nos de poder dizer que conseguimos cumprir essa verticalização da cadeia, do pescador ao cliente final. Naturalmente, muito deste cliente final, eu diria a sua esmagadora maioria, é estrangeiro, é internacional. Isso não é vergonha nenhuma, pelo contrário. E 2, estamos justamente a regressar àquilo que é o ADN do setor das conservas de peixe portuguesas, porque de facto elas foram sempre um produto de exportação e, permitam-me o desabafo, até foram quase sempre um produto mais querido pelos internacionais do que propriamente pelos nacionais. A nossa estratégia de retalho não é apenas assente no conceito muito fantástico da sardinha portuguesa, temos várias outras abordagens. Esta loja, por exemplo, é em Coimbra, onde nós recriámos a Biblioteca Joanina para vender latas de conserva, e é quase sempre assim, ou seja, nós criamos ambientes divertidos, interessantes, onde permitimos a quem nos visita um momento de evasão, porque, a fim de contas, provavelmente é aquilo que todos procuramos, e no final do dia estamos a trazer para cima da mesa este dito valor acrescentado, conseguimos posicionar no patamar que achamos que as conservas portuguesas merecem estar, e de facto a partilha que queremos trazer aqui hoje é essa mesmo, é de que o caminho para a economia portuguesa como um todo, não apenas para o setor do pescado, não apenas para o setor agroalimentar, o caminho para a economia portuguesa como um todo só pode assentar sobre o valor acrescentado, não há outro. Somos um país pequeno, temos 10 milhões de habitantes, mas temos uma história extraordinária, particularmente em alguns setores e, em concreto, especificamente neste das conservas. O nosso projeto das conservas não fica por aqui de todo, nós temos a ambição de comunicar mais longe, e estamos num painel de comunicação, de comunicar mais longe aquilo que é o que de bem por cá já se faz, e a mensagem que enfim, se é que somos alguém para deixar uma mensagem ao setor, mas a mensagem que gostávamos de deixar ao setor é esta, é de que o valor já cá está todo. Falta comunicá-lo convenientemente, falta colocar-lhe uma roupagem, dar-lhe uma linguagem de comunicação, como nós fizemos. Enfim, as nossas lojas vivem muito de luz, cor, som, fantasia. Há, de facto, um universo mágico criado em torno de um produto, mas o que é facto é que, no final do dia, o cliente compra, e há aí uma mensagem muito forte. Não depende do preço, depende, sim, da forma como nós fazemos chegar a mensagem a quem é o potencial comprador e receptor desta comunicação. E ainda ontem um comediante americano ironizava de o que é que, a propósito de uma lei laboral, o que é que eles fazem lá em Portugal. Pois bem, eu acho que muito rapidamente temos potencial para dizer o que é que eles fazem lá em Portugal. Tem o melhor pescado do mundo, tem o melhor setor conserveiro do mundo e, particularmente no caso da sardinha, tem aquilo que nós gostamos de chamar, nós temos uma lata que é o ouro português, que é em forma de um lingote de ouro, é uma marca registada por nós, Ouro Português 1942, e de facto cada uma dessas latas custa 22 euros, e partilhando nós vendemos 100 mil dessas latas nas nossas lojas,
enfim, é fácil fazer as contas e se calhar está aqui contida uma mensagem muito poderosa, que é, provavelmente, se soubermos chegar adequadamente ao consumidor final, o consumidor final aceita pagar. E no pescado, no agroalimentar e na economia como um todo, está na altura de deixarmos de ser miserabilistas, aprendermos a apresentar aquilo que temos, porque está visto, enfim, permitam-nos o livezinho de presunção, está visto como, se for bem apresentado, pode funcionar tão bem. Por isso, era esta a mensagem que tínhamos para partilhar convosco hoje. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Passamos à apresentação do Ricardo Costa. Eu não vou usar, não preciso. Boa tarde. Permitem-me que vos cumprimente a todos e a cada um em particular, que manifesto o meu agradecimento pelo facto de hoje ter tido esta honra de estar aqui convosco. Primeiramente, ainda pensei que tivesse sido algum engano, porque não estava a associar falar de comunicação, e já agora faço uma pequena correção. Eu já fui, de facto, o diretor de comunicação. Hoje, felizmente, o Val da Rosa tem alguém com mais competência que eu. Outrora, enfim, todos desfazíamos um pouco. Hoje, felizmente, tivemos que galgar o patamar e temos um departamento de marketing e comunicação já, enfim, composto com gente da área. Eu não sou propriamente da área da comunicação, mas fui aprendendo não só a gostar, mas simplesmente, mas sobretudo, aliás, sobretudo entusiasmado com a consequência que dali podia advir. Mas permitem-me, primeiramente, que apresente o Val da Rosa. O Val da Rosa é uma empresa agrícola, está sediada, gostamos nós de dizer, no coração, no triângulo do desenvolvimento do Baixo Alentejo. Estamos em Ferreira do Alentejo e o triângulo é a nova autoestrada que dizem que vão fazer, nós temos essa fé, mas ainda não está completa. É o aeroporto de Beja, que apesar de não ter aviões, mas enfim, temos o aeroporto. E é o Porto de Sintes, que efetivamente é um importante instrumento para permitir exportar e levar mais além os nossos produtos. O que é que nós fazemos? Produzimos uvas de mesa. Produzimos uvas, as famosas uvas sem grainha, não obstante o facto também de termos alguma produção de uva com grainha. Enfim, pediram-me então que partilhasse aquilo que tem sido o nosso caminho quando também tivemos esta ousadia de dar um nome e uma roupagem a um produto agrícola, com o objetivo de criar mais valor, enfim, e naturalmente poder afirmar não só o nosso produto, a nossa empresa, a nossa região e, em consequência, o nosso país. O Val da Rosa hoje explora 270 hectares de vinha e produz umas dezenas largas de diferentes variedades. Temos um potencial de produção com aquilo que hoje está plantado de 8.000 toneladas. Atualmente temos cerca de 5.000, portanto temos vinhas que ainda não estão em plena produção, mas esperamos dentro de 2 anos ter 8.000 toneladas de uva. E como nós tínhamos a uva sem grainha, um produto que até então era desconhecido, e aproveito para desmistificar, enfim, aqueles que pensam que a uva sem grainha é algum transgénica ou algum produto que não seja natural. Não, a uva sem grainha é um produto 100% natural, e nós todos comemos uvas sem grainha, enfim, as passas dos bolos são uvas sem grainha. Até então não tinha valor comercial porque elas naturalmente são muito pequenas e, enfim, então não eram apetecíveis para ser consumida como uva de sobremesa. De há uns anos esta parte, há cerca de 30, 40 anos esta parte, organizações internacionais têm desenvolvido melhoramentos. Esses melhoramentos são os mesmos melhoramentos que se fazem nas uvas com grainha, com o objetivo então de tornar estas variedades mais apetecíveis. E que nós, como tínhamos então um produto diferenciador, tínhamos esse produto, então pensámos que tínhamos que lhe dar um nome, tínhamos que lhe chamar qualquer coisa. E foi assim que surgiu então o Val da Rosa. O Val da Rosa surge então da necessidade de podermos chamar, portanto, um nome a um produto que até então era
profundamente desconhecido no consumidor português e não só. Tínhamos e sabíamos que era um arrojo, como há pouco aqui ouvia o colega falar, porque dar um nome, criar uma marca a um produto que é um produto agrícola, que é um produto sazonal, que não há, enfim, uma coisa é ter produtos denominados de origem, como é, por exemplo, a pera do Oeste, ou uma sandalcobaça, ou, porque não, o peixe de Sesimbra, como há pouco falávamos, ou até mesmo o de Peniche, mas dar um nome a um produto agrícola não era, portanto, não temos essa tradição. E foi assim que fizemos. Demos o nome e tentámos promover. Ao contrário daqui do meu companheiro de há pouco, nós tivemos aqui uma grande mais-valia que foi a distribuição moderna. A distribuição moderna, no nosso caso, foi um importante aliado porque, enfim, é verdade que nós éramos os únicos que tínhamos a uva sem grainha e, em consequência, também criámos essa necessidade, criámos uma relação de familiaridade e proximidade com o consumidor que, enfim, investimos em pessoas que iam visitar algumas lojas e iam perguntar se não tinham as uvas do Val da Rosa. Isso é verdade. E então criámos esta necessidade, esta fome no mercado e, em consequência, tivemos então a possibilidade de ter e de ver como aliados a distribuição moderna, que é inevitável, são o nosso principal palco do comércio em Portugal, no mercado interno, logo não poderíamos fazer de outra forma. Tivemos que os conquistar, não foi fácil, é de facto verdade, a distribuição moderna, enfim, nem sempre nos facilita a vida, mas o que é certo é que nós sabemos que são uns parceiros importantes. Ora bem, então, daí, eu que também abracei esta área do marketing no início, fui tirar algumas formações e lembro-me de, em Sevilha, alguém, enfim, um mestre nestas áreas, me ter dito algo que eu jamais me esqueci e que gostava de partilhar convosco. É uma coisa muito simples. Ele associava a marca a um foguete. O foguete é algo que até não é muito simpático, o som não é assim muito simpático, mas o que é certo é que o foguete exerce em nós uma motivação, uma experiência. Associamos à festa, associamos a uma singularidade de algo que queremos viver e festejar, pois assim tem que ser a marca. E então criámos pensámos qual é que são os valores que queríamos que o consumidor, enfim, associasse ao produto e à marca, e aí sim com um trabalho profissional, porque aqui é importante fazer as coisas com profissionalismo, é importante sermos arrojados e irmos à procura de quem sabe. Não vale a pena, enfim, e desculpem, não vos vou ensinar nada, até porque há aqui gente que sabe mais isto do que eu, mas não vale a pena inventar a roda. Eu acho que nós devemos procurar quem sabe fazer a roda, procurar outros exemplos, enfim, quem tenham adotado essa roda e adaptá-la, essa mesma roda, à nossa realidade. E quando nós começamos a ter essa diferenciação no trato com a distribuição moderna e com os demais clientes, e sobretudo foi uma grande mais-valia para abrirmos mercados de exportação. É verdade que ninguém engana ninguém, e vocês sabem melhor isso do que eu, temos que ter um produto que seja autêntico, que seja de qualidade, que não defraude das expectativas do consumidor, porque a marca é isso mesmo, é um contrato, diria, de idoneidade e de confiança que nós fazemos com o consumidor, que é muito difícil e custa de facto muito dinheiro, não vos quero iludir, criar, construir e sobretudo manter, mas também é muito fácil que esse contrato seja, enfim, rasgado, muitas vezes por responsabilidade própria e vermos o trabalho e o investimento de tantos anos ir, enfim, por água abaixo, não é simpático. Portanto, aquilo que eu gostava convosco de partilhar, somos, enfim, companheiros da mesma luta, navegamos mares diferentes, é verdade que nós exploramos a terra no bom sentido, vocês navegam os mares, mas nós temos características muito singulares e extraordinárias que nos permitem, efetivamente, sermos ousados, termos confiança
e, sobretudo, diria, sermos exigentes, porque podemos estar no palco do mundo, dos melhores produtos agrícolas e dos melhores produtos, enfim, vindos do mar. Porque eu tenho a experiência, e falo da minha experiência própria, tenho essa experiência de andar pela Europa fora a vender as nossas uvas e quero-vos dizer que é com orgulho, também pelo trabalho que fazemos, mas sobretudo pelas condições extraordinárias que nós temos, que permitem, enfim, imprimir nos produtos agrícolas características organoléticas que são muito diferenciadoras e, se fizermos as coisas bem, se vestirmos o nosso produto bem, se comunicarmos o nosso produto bem, quero-vos garantir que nós temos um lugar cimeiro no mercado. E aí podemos exigir preço. E aí podemos sermos exigentes, enfim, para criar valor e para ver o nosso trabalho recompensado. E estou absolutamente certo, apesar de desconhecer por completo aquilo que é o setor, enfim, o vosso setor, mas como consumidor, como também, enfim, desculpem a minha expressão e a minha, falo isto com modéstia, mas embaixador de Portugal além fronteiras. O pescado é algo que é desejado e de reconhecida qualidade, quer no mercado interno, quer além fronteiras. Por isso, a todos e a cada um, quero lançar este reto de serem ousados, de serem exigentes convosco próprios, é certo, mas serem ousados. Temos direito a um lugar cimeiro, porque temos condições de produzir e de termos bom produto e, em consequência, eu acho que temos esse direito de sermos recompensados por esse trabalho. Dizer-vos também que a marca, no nosso caso concreto, sob o ponto de vista, enfim, percentual de o valor, tem um peso de cerca de 30%, ou seja, associamos que a marca nos traz um plus de 30% ao volume da nossa faturação. Hoje já não somos os únicos a navegar este mar, enfim, da uva sem grainha. Há outros produtores, é verdade. Todos tentam fazer, porque hoje não há lugar para quem não faz as coisas com qualidade. Todos têm qualidade, mas nós, enfim, tentamos imprimir algo diferenciador. Quer pelas marcas, portanto, adotamos marcas dos quais pagamos royalties, enfim, e que temos essa exclusividade. Variedades que são exclusivas nossas, que nos sai caro, é verdade, mas também é um elemento diferenciador que muito nos tem ajudado como argumentação para a dinâmica do nosso mercado, quer interno, quer externo. Portanto, este percentual de 30% é algo que para nós é extraordinariamente importante e que nos tem motivado para fazer mais e melhor. Em consequência, traduzo isto de uma forma simples. Nós hoje temos 270 hectares, julgamos estar devidamente alicerçados para, nos próximos 5 anos, chegar aos 500 hectares, com uma prioridade a desenvolver, que é trabalharmos a marca em mais 2 mercados externos. O mercado interno é onde encontramos, enfim, onde temos a possibilidade de ver reconhecido o nosso trabalho, ou seja, é onde valorizamos mais o nosso produto. Isso tem uma razão de ser, porque o Val da Rosa, em Portugal, é reconhecido, no estrangeiro, o Val da Rosa é um produtor de uvas. A nossa prioridade, então, para vermos efetivamente concretizado este desejo, este ideário que temos, ousado, porque, enfim, não faço ideia o investimento no vosso setor, mas 1 hectare de vinha custa cerca de 80 mil euros. Portanto, é um investimento ousado. Também, enfim, como vocês, o sócio maioritário da nossa atividade é também o São Pedro. Julgo que, no vosso caso, não sei se interfere assim tanto, mas sei que interfere. Mas estamos em crer que é possível, efetivamente, conquistar esta área nos próximos 5 anos, se fizermos o trabalho de casa, que é promover a marca, afirmar a marca em mais 2 mercados, e elegemos a França e elegemos o mercado da Alemanha.
Essa é a nossa realidade, é a realidade do Val da Rosa. Termino, enfim, reforçando o agradecimento à DOCA Pesca, à pessoa da doutora Helena Cardoso, que sei que muito contribui para a dignidade e dignificação do setor. Obrigado à DOCA Pesca, obrigado à doutora Helena Cardoso e estou ao vosso dispor para alguma questão que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigada. Peço agora à Ana Pinto que se dirija ao púlpito. Muito boa tarde, Ana. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde também aos oradores que estão comigo hoje e também ao público que nos está a ver online. DOCA Pesca também, muito obrigado por esta iniciativa. Eu acho que é sem dúvida algo muito importante e que o setor estava a necessitar. É verdade que, como foi falado aqui há pouco, temos um setor tradicional, mas o setor tradicional também pode inovar e isto é sem dúvida um exemplo desse tipo de inovação. Por isso, muito obrigada. Queria também agradecer aos dois oradores que iniciaram aqui este painel, sobretudo porque eu vi coisas que me deixaram bastante feliz, devo dizer. Por uma parte, por estarmos a promover um produto com qualidade, aqui com o primeiro exemplo que tivemos, e que sem dúvida acho que tem que ser uma aposta que temos que fazer, mas também por referirmos aqui, com a questão do Val da Rosa, a necessidade de utilizarmos pessoas específicas para cada tipo de trabalho e de não tentarmos encontrar aqui opções desenrascadas, porque é verdade que o povo português é desenrascado e nós somos um povo desenrascado, mas também somos especialistas em muita coisa, por isso há que utilizar os especialistas que temos. Sem mais demoras, eu vou iniciar aqui uma breve apresentação sobre alguns pontos que eu considero importantes para o desenvolvimento de uma marca no mercado internacional, ok? Claro que aqui é sempre muito importante termos todas as condições para o fazermos nacionalmente, mas eu acho também que as empresas portuguesas têm o poder, e como já o fazemos há muitos e muitos anos, de ir mais além fronteiras, além oceanos, e temos essa capacidade e por isso devemos explorá-la. Sem dúvida, uma das primeiras questões que eu penso que é importante analisarmos quando estamos a desenvolver uma marca e que queremos que essa marca seja um símbolo internacional, temos que analisar a distância cultural. E o que é que eu quero dizer por distância cultural? Porque a distância geográfica todos nós conhecemos, não é? Temos essa ideia, não é, de que necessitamos de condições logísticas para exportar para o Brasil, para a França, e que vão ser diferentes tendo em consideração a distância geográfica que temos. Mas também existe uma distância cultural. Essa distância cultural que existe, por exemplo, entre nós, povo português, e o povo asiático, por exemplo, já para não falar de especificidades que existem até mesmo nos próprios mercados europeus. E é muito importante termos isso em consideração quando queremos criar a nossa própria marca, porque não podemos criá-la apenas a pensar que somos todos iguais. É verdade que deveremos ser, não é? Ou pelo menos somos todos iguais nos nossos valores, mas a verdade é que a nossa cultura é muito diferente e por isso temos que nos adaptar para conseguir chegar às pessoas e para conseguirmos fazer passar a mensagem que queremos. E isso vem muito de pesquisa e de análise para podermos conseguir compreender vários aspectos do mercado que nos vão permitir posicionar, e ainda há pouco falamos muito do posicionamento de uma marca, para nos conseguirmos posicionar nos mercados da forma que queremos, porque a verdade é que poderemos querer entrar com um posicionamento alto ou mais baixo, e isso depende muito também das oportunidades que o próprio mercado possa ter, mas nada disso faz sem análise e sem verdadeiramente percebermos o estado do próprio mercado. Mas para além disso e para além da questão macroeconómica, do mercado em si, temos também que analisar vários fatores a nível da cultura do próprio mercado para percebermos não só o conteúdo daquilo que vamos promover, porque ainda há pouco falamos que um próprio produto pode variar, mesmo no próprio peixe congelado, na tipologia de peixe que vamos oferecer e não só. Tudo isso vai mudar a marca também que queremos promover e o posicionamento. E temos muito que analisar e compreender
o que é que o próprio mercado pode esperar de nós, e tanto isso podemos analisar a nível da forma como também através do conteúdo, não é? Ou seja, a forma como comunicamos com o mercado e também o próprio produto que vamos apresentar ao mercado, não é? Porque não adianta apresentarmos a mesma coisa exatamente para todos os mercados do mundo, porque não vai funcionar da mesma forma. Uma das coisas que acredito ser importante, e penso, se não me engano, que teremos aqui um orador muito ligado à parte da comunicação e que poderá dizer-me que teremos essa importância, é a escolha das palavras quando vamos atuar, não é? E apresentar a nossa marca. E para dar aqui um exemplo assim muito, como dizer, um pouco fora da caixa, queria dar-vos um exemplo da Disney. Disney, como vocês sabem, está em todo o mundo, praticamente, e que atua em todos os mercados com vários desenhos animados, não é? A própria Disney teve que alterar o seu próprio nome de um dos desenhos animados, os desenhos animados Moana, quando quis desenvolver o seu filme no mercado italiano, porque o próprio mercado italiano tem uma senhora que faz filmes para adultos, daí a questão de ser algo um pouco diferente, que apresenta o mesmo nome que o personagem, ou seja, era um pouco complicado se as crianças fossem fazer algumas pesquisas, não é? Encontrassem algo que não era muito indicado para elas. Ou seja, isto são pequenas coisas que para nós podem parecer um pouco atípicas, mas que na verdade acontecem muito mais do que o que nós estamos à espera. Até mesmo no próprio português, vermos a diferença entre certas palavras que utilizamos no português de Portugal e o português do Brasil, vamos ver diferenças e palavras que não podemos utilizar num contexto nem no outro. Ou seja, aqui, mais uma vez, a importância de conhecermos verdadeiramente a cultura do lado de lá, para sabermos como posicionar a nossa marca, como criar um slogan e como apresentar verdadeiramente o nosso produto. Ok? Para além disso, acho que um dos fatores também bastante importante aqui na identificação, e atenção que isto são só exemplos, porque sem dúvida, quando falamos em cultura, temos verdadeiramente um sentido muito largo do sentido da palavra, mas a importância das cores é também muito, muito importante. Nós aqui em Portugal podemos dar um exemplo, não é, de alguma cor que para nós simboliza algo e para outras pessoas vai ser completamente diferente noutros mercados. Um dos exemplos, por exemplo, é a cor roxa, que em muitos mercados europeus e também por o mundo fora representa a luxúria, representa algum material de luxo. No entanto, em alguns países e sobretudo maioritariamente católicos, como Itália ou Brasil, essa cor representa também a morte, ou seja, exatamente, não estou a dizer asneiras pelos vistos, então está tudo ok. E isso representa aqui verdadeiramente uma importância, não é? O próprio McDonald's desenvolve os seus próprios websites em função dos seus mercados, alterando as cores de fundo, de forma a querer passar uma mensagem. Por isso, nós temos que ser muito conscientes quando estamos a criar a marca e a mensagem que queremos passar, ter todas estas questões em consideração. Mais algo aqui que representa muito mais a ideia do setor, não é? Que é a questão do sabor. Estamos a falar de um subsetor da agroalimentar e por isso temos que ter em consideração o sabor. Nem todos os mercados reagem aos mesmos sabores da mesma maneira, não é? Temos o teor de sal, que pode ser diferente, temos a tipologia de peixe que pode ser comercializado, que também pode ser diferente. Ainda há pouco, penso que foi no início que falaram da questão do peixe fumado para os nórdicos ou para a França. Não poderemos analisar todos os mercados com o mesmo potencial. Daí ser muito importante analisarmos. Muitas das vezes não significa que sejam necessárias alterações gigantescas, mas uma pequena alteração pode fazer a diferença na entrada do próprio mercado. Para além disso, e aqui diria que é um dos pontos principais na nossa análise, é a questão do valor da marca.
Se realmente queremos apostar numa marca e desenvolvê-la do início ao fim, tendo em consideração os mercados nos quais queremos atuar, acaba por ser muito, muito importante definirmos primeiro qual o valor da marca que queremos proporcionar. Estamos a falar de um produto que é biológico, estamos a falar de um produto de pesca sustentável, estamos a falar de um produto de gama alta ou gama baixa. Tudo isto é importante ser definido desde o início e que seja definido com consulta às análises de mercado em que queremos atuar. Por caso contrário, poderemos estar a avançar e chegar ao ponto final e perceber, ok, afinal este mercado não está todo preparado para este produto e eu já tenho agora todo o meu produto de merchandising preparado para este mercado e não me vai servir de nada. Por isso, a análise sempre em primeiro. E depois, acho que gostaria de terminar aqui a apresentação dizendo que, mais uma vez, a questão da especialidade das pessoas é muito, muito importante, mas também termos em consideração de que se vamos atuar num mercado A, X ou Y, devemos também ter em consideração que devemos consultar pessoas que realmente estejam em contacto com o mercado. Porque há pequenas questões que nos podem escapar, não é? E que realmente só quem está com um contacto muito próximo do mercado consegue realmente analisar e perceber e dar o alerta a dizer, atenção, que isto não pode ser, isto aqui vai ter um significado completamente diferente e por isso uma pequena dica, consultem sempre alguém que tenha um contacto muito próximo do mercado. Muito bem, espero não me ter demorado muito, muito obrigada e continuação de uma boa sessão. Obrigada a nós, Ana Pinto. Eu sabia que estava a contabilizar. A próxima apresentação ficará a cargo do Vítor Tito. Bom, eu vou poupar os agradecimentos e as palavras porque eu tenho de facto uma apresentação um bocadinho longa para fazer e a minha apresentação basicamente divide-se em dois grandes blocos. O primeiro bloco, enfim, sendo eu apresentado como uma pessoa da comunicação, eu vou começar na parte do marketing, portanto vou começar na parte da análise de mercado. Portanto, eu tenho uma apresentação dividida em dois blocos. A primeira são 7 grandes tendências do mercado da agroindústria, portanto são 7 grandes pistas para quem trabalha o produto para perceber o que é que o consumidor deseja. Portanto, a comunicação está na fase final. E depois tenho um outro bloco da apresentação que tem 2 casos práticos de como é que se acrescenta valor e como é que se acresce valor. E, no fundo, o marketing é só isso. Portanto, o marketing é aquilo que dizias, que é acrescentar valor. Portanto, o marketing o que é? É ajustar a oferta àquilo que são as necessidades do consumidor, que é o primeiro passo. Isto nós não queremos ser cometas, queremos ser estrelas. E há 2 diferenças entre ser cometa e estrela, não é? Há uma diferença muito grande. E, por último, ter a comunicação e ter a marca que se ajusta ao produto que nós desenvolvemos para ir de conta ao mercado. Vítor, eu não queria cortar-lhe já a palavra nem roubar-lhe tempo, mas vou-lhe pedir que fale no microfone, porque quem está a acompanhar de casa vai querer naturalmente ele desapareceu. E acompanhá-lo. Eu perdi. Vamos colocar no microfone lapela. Aí está ele. Sal, já apareceu outra vez. Portanto, eu vou ser muito sucinto na apresentação, porque de facto a apresentação passou a ter, desde a hora do almoço, 38 slides. Primeiro tema, 7 tendências essenciais à alimentação. Esta apresentação já foi alterada depois da pandemia. Portanto, eu tenho esta apresentação feita, comecei a fazê-la em 2019, portanto, e depois refila dentro da pandemia, que algumas das tendências estavam aqui identificadas antes da pandemia, que aceleraram e houve uma outra que mudou, que diz respeito ao consumo fora de casa. Portanto, 7 grandes tendências que marcam as necessidades do consumidor e que marcam as tendências em termos de consumo. O primeiro tema, a alimentação saudável. O segundo tema, a conveniência. O terceiro tema, que marca o mercado, que é o tema da demografia, contra o qual o marketing nada pode fazer. Um quarto tema, o consumo em casa. Um quinto tema, a inteligência. Um sexto tema, a origem e a história na alimentação, a importância da origem e da história. E um sétimo tema, muito relevante nesta altura, que é o tema da sustentabilidade. No que diz respeito à apresentação, no que diz respeito à alimentação saudável, eu tenho esta apresentação muito mais extensa, com muito mais números e muito mais factos, que depois vou partilhar com a Doca Pesca e peço à Doca Pesca que possa partilhar com as pessoas que assim o entenderem. 58% dos portugueses, quando selecionam alimentos, estão preocupados que a sua escolha seja mais saudável. Portanto, isto é um facto muito relevante. E este facto, portanto, em 2022, portanto, no próximo ano, a alimentação saudável
enfim, nos seus vários segmentos. Portanto, a alimentação saudável não são só produtos dietéticos, nem são produtos biológicos. Portanto, a alimentação saudável é um grande conceito, uma grande categoria, que tem vários subsegmentos lá dentro, corresponderá a cerca de 40% do total das vendas alimentares, portanto, corresponde a um crescimento significativo, cerca de 15%. Portanto, o tema da alimentação saudável sofreu um crescimento significativo e um efeito de aceleramento significativo com a pandemia, por causa da preocupação com a saúde, não é? Ou seja, é este binómio saúde-alimentação que com a pandemia teve um grande reforço. Um segundo tema, uma segunda grande tendência, tem a ver com a conveniência. Portanto, e a conveniência tem a ver com gestão de tempo. É uma evolução civilizacional, portanto, nós necessitamos de poupar tempo naquilo que não é essencial para termos mais tempo para nos dedicarmos àquilo que são sinais de cultura e sinais de civilização, que é a cultura, o bem-estar, o lazer. Portanto, e nós vivemos cada vez mais numa sociedade em que as pessoas querem ter tempo para si. Portanto, nós queremos poupar tempo dedicado à preparação dos alimentos, portanto, e há o nascimento e o crescimento significativo do que diz respeito aos pré-preparados, aos fatiados, à quarta gama, em que a parte da indústria faz o trabalho que antes era feito em casa e que demorava tempo. No setor de pescado, por exemplo, tem a ver com o crescimento do salmão. Portanto, o crescimento do salmão não tem exclusivamente a ver, o crescimento da venda do salmão tem basicamente a ver com a preparação, portanto, e o facto do salmão ser vendido já em doses, que são doses convenientes. Portanto, o tema da conveniência é uma tendência de futuro. E o tema da conveniência surge quer ao nível do produto, quer ao nível dos novos canais de distribuição, nomeadamente o excelente exemplo que nós recebemos aqui, portanto, do online e da entrega em casa. Terceira tendência, nada a fazer, vivemos cada vez mais sozinhos e somos cada vez mais velhos. Isto tem uma grande vantagem, portanto, a nossa pirâmide demográfica está a ficar cada vez mais elegante, portanto, vai ficar com os ombros mais largos e com menos barriga, portanto, mas contra isto nada a fazer. Portanto, em 2040 prevê-se que 52% da população portuguesa terá mais de 52 anos. E isto terá mais de 50 anos. E uma parte significativa terá mais de 65 e uma parte significativa terá mais de 70. Isto tem um reflexo direto naquilo que são as opções de marketing. Ou seja, porque os nossos consumidores mudam. Os nossos consumidores são cada vez mais velhos. Eu trabalho, por exemplo, no mercado de laticínios e, fisiologicamente, o nosso organismo digere pior com a passagem da idade, digere pior certo tipo de ingredientes no leite, mas, por outro lado, necessita de mais de uma coisa chamada cálcio. Portanto, e, conforme sabem, há produtores de laticínios que já começaram a desenvolver os chamados leites especiais, seja o especial mais de 50, ou o especial mais de 60, ou o especial cálcio, em que há uma redução da lactose e há um acréscimo do cálcio. Portanto, seremos cada vez mais sozinhos, cada vez mais velhos. Portanto, nós temos que pensar no que produzimos e adaptar o que produzimos a estas características. Tendo mais pessoas a viver sozinhas, implica mais doses mais pequenas, uma alteração significativa do formato das embalagens. Portanto, a Coca-Cola tem embalagens cada vez mais pequenas. Portanto, e todos nós estamos a assistir ao nascimento na distribuição alimentar de doses cada vez mais individuais. Portanto, cerca de 27% da população portuguesa, os lares são constituídos por uma pessoa só. E isso muda tudo, em termos daquilo que é a forma que nós vemos os produtos, da mesma forma que eu sei que o Val da Rosa já está a preparar, porque há uma tendência chamada o snacking, que são embalagenzinhas pequeninas, que as pessoas levam para o trabalho, e em vez de terem uma grande, meio quilo de uvas, não é? Têm 100 gramas, que é a dose que uma pessoa necessita para a sobremesa. Uma tendência que surgiu na sequência da pandemia, eu tinha, antes da pandemia, esta quarta tendência era o consumo fora de casa. Era a subida do canal da restauração. E de repente a pandemia mudou tudo. Que é o consumo dentro de casa. Portanto, a pandemia impulsionou as mudanças de hábito. Famílias recolhidas, refeições em casa, o home cooking e a preocupação com a saúde. E isto é uma tendência que não vai mudar. Ou seja, quando abrirmos os restaurantes e acabar a pandemia, as pessoas ganharam hábitos que não vão perder. Não é? Há um cientista americano na área da psicossociologia ou da psicologia digital, que diz que nós, se repetirmos o mesmo ato durante 21 dias consecutivos, se repetirmos o mesmo gesto 21 dias consecutivos, ele vira um hábito. E é verdade. Ou seja, nós começamos a usar máscaras e agora, enfim, é um ato normal. Portanto, as tendências não vão mudar. Home cooking, takeaway, o go and grab e o delivery. Isto tem a ver com o confinamento, tem a ver com o teletrabalho, que não vai mudar. Portanto, tem a ver com o consumo que é feito dentro de casa e tem fundamentalmente a ver com a valorização da família.
a racionalização da despesa e o receio de espaços com muita gente. Portanto, e digamos que este espaço de consumo dentro de casa, nós habituamos a cozinhar dentro da pandemia e isto tem alterações em termos daquilo que são os hábitos de consumo. Quinta tendência, indulgência. O mercado é um mercado que se extremiza, portanto, produtos de baixo valor, porque estamos a viver um período de crise económica, mas, por outro lado, a indulgência. Portanto, nós quando comemos e quando cometemos um pecado, portanto, quando comemos um chocolate e abandonamos a história da alimentação saudável, queremos comer a melhor coisa do mundo. Ou seja, quando pecamos, queremos pecar bem. Portanto, que é o conceito de indulgência, 12% das vendas de chocolates têm aumentado de uma forma significativa. Ou seja, por incrível que pareça, mesmo ao nível daquilo que é a grande distribuição, o consumo do segmento gourmet tem subido em termos de vendas por causa desta questão da indulgência, porque nós, como consumimos mais dentro de casa, não queremos perder o prazer da comida. E nós, portugueses, comemos bem e gostamos de comer bem. Nos países nórdicos são os dinamarqueses. Portanto, os dinamarqueses são os latinos. Eu tenho uma história de introdução de conservas na Dinamarca absolutamente fabulosa. Portanto, os alimentos que são pecado comem-se menos, mas quando se comem querem-se comer bem. Portanto, e as pessoas compram cada vez produtos mais caros. Portanto, vocês vejam, por exemplo, a Lidl lançar gamas gourmet, não é? Que é uma coisa aparentemente estranha. Sexta tendência, alimentos com história e alimentos com origem. O tal storytelling que se falava à mesa dos americanos. A importância da origem, a importância da especificidade dos alimentos com história. Portanto, a alimentação, para nós latinos, e não só para nós latinos, para os americanos, muito, e para os... Portanto, a alimentação é um ato de cultura. Há uma procura das especialidades, dos DOPs, dos GPs, portanto, há uma procura de localismo, que não tem a ver com as cadeias curtas, não tem a ver com a questão racional. Ou seja, o que é certo é que quando nós bebemos um vinho, nós não estamos a beber um líquido, estamos a beber um pedacinho da história. Portanto, e nós temos de ser capazes de contar esta história. Portanto, e nós privilegiamos alimentos com história, alimentos com origem. Eu contava à mesa que inventamos a história do queijo de São Jorge, dizendo que no século XVI os piratas que assaltavam a ilha de São Jorge, já havia o queijo produzido desta forma, não roubavam as mulheres, roubavam o queijo. Portanto, e era verdade. Portanto, que eles estavam a fazer a travessia para o outro lado, portanto, e o que eles precisavam era do queijo, que é uma forma de preservar a proteína. Portanto, eles roubavam, era o queijo de São Jorge. Uma sétima tendência, sustentabilidade na alimentação. Muito forte na nova geração. Portanto, nós conhecemos, enfim, quem tem filhos, não é o meu caso, e conhece que os jovens têm preocupações com a sustentabilidade muito superiores às nossas. Eu, antes da pandemia, fui a Londres numa reunião de negócios, portanto, fui e vim no mesmo dia, e Londres estava fechada, e eu só via criancinhas com as fardas dos colégios ingleses a passear. Portanto, havia uma manifestação por causa do clima. E eu perguntei, a polícia está a proteger as crianças? Não. Os manifestantes são as crianças, com as fardas dos colégios ingleses. Não, eles é que são os manifestantes. Portanto, a questão da sustentabilidade é uma questão da nova geração. Portanto, a importância da produção sustentável, quer em termos naturais, quer em termos sociais. Atenção, a sustentabilidade não é só uma sustentabilidade ambiental. Ética e valor justo no consumo, ecologia e respeito pelo ambiente, amigo do bem-estar animal, a dose justa e o combate ao desperdício alimentar. Portanto, isto, digamos, quando nós falamos em sustentabilidade, estamos a falar destes vetores. Pronto, isto são as 7 grandes tendências. Era a parte da apresentação que eu não tinha pronto e que achei que era importante trazer aqui. Como ativar uma marca, agora vamos passar a casos práticos. A ativação da marca, enfim, todos vocês já falaram, portanto, é a arte de dar vida e voz a uma marca, de promover a interação positiva, o envolvimento emocional com o público-alvo, com a sua estratégia, para que é que serve? Serve para tornar tangível a proposta de valor, no tom, no estilo de comunicação adequado, da forma como nós posicionamos o produto e, fundamentalmente, de uma forma sustentável. Porque há marcas que são cometas, não é? E todos nós sabemos isso, aquelas marcas que brilham muito, mas são cometas. Passado algum tempo, desaparecem. Nós preferimos trabalhar marcas que são estrelas. Podem brilhar mesmo, mas crescem sempre, não é? Portanto, e todos nós nos lembramos de marcas da nossa juventude que já desapareceram. Portanto, foram cometas. Foram fenómenos de comunicação e foram cometas. A nossa estratégia é um bocadinho diferente. Nós preferimos trabalhar marcas de estrela que sejam sustentáveis. Bom, eu agora trago-vos 2 exemplos muito concretos. Esta foi a campanha que foi lançada o ano passado, em maio, mas que estava preparada antes da pandemia. Por incrível que pareça, estava preparada antes da pandemia, portanto, e foi uma campanha que foi preparada de promoção de uma marca genérica das conservas de Portugal, que bebeu destas 7 tendências que vocês viram, que eram 7 tendências de mercado. Havia 2 desafios grandes: diferenciar e valorizar as conservas portuguesas de pescado face à concorrência de menor valor
e qualidade. Um drama, em 2019 a nossa balança comercial de conservas era negativa. Ou seja, em 2019 nós importávamos mais conservas do que aquelas que exportávamos, que é um escândalo e que tem tudo menos a ver com a tradição que nós temos. Portanto, era importante travar este processo, e este processo não conseguia ser travado pela força das marcas individuais de conservas. Portanto, este processo tinha que ser travado pela força da criação de uma marca coletiva e em conjunto, naturalmente, com a grande distribuição, porque a grande distribuição, enfim, representará cerca de 90% das vendas do mercado de conservas. Portanto, o segmento de turismo é, apesar de tudo, um segmento bastante mais pequeno e bastante mais reduzido. É um segmento de alto valor, mas em termos de quantidade é bem diferente. Portanto, nós tínhamos conseguido trazer a distribuição para este processo, promover o consumo, numa altura em que se restava alguma forte atividade do setor, nomeadamente com a entrada de espanhóis que estavam a comprar fábricas em Portugal ou estavam a comprar empresas portuguesas de conservas para ter acesso ao mercado português, porque há uma especificidade no mercado português que tem a ver com a embalagem, porque em Espanha as embalagens são ovais, em Portugal é o quarto clube, portanto isso até agora tínhamos protegido da entrada das marcas espanholas cá. As marcas, a importação de conservas chegou cá através das marcas de primeiro preço e das marcas de distribuição. Portanto, qual foi a estratégia? Muito simples, criar uma marca coletiva, implementar uma campanha de meios. Portanto, é isso que eu vos vou mostrar agora. Portanto, esta foi a marca coletiva que foi criada para a NIC. Portanto, vamos conservar o que é nosso. Portanto, tem tudo a ver com a questão que falavas da mulher e do papel da mulher na indústria conserveira. Portanto, tem tudo a ver com a poesia. Esta marca, na sua versão maior, tem vários poemas de poetas portugueses sobre o mar que circulam esta imagem. Portanto, esta imagem nós chamamos de que é a Amália Rodrigues das conservas, não é? Porque é tipicamente uma mulher portuguesa, portanto, consistente, sólida. Portanto, isto foi a marca que foi criada, como marca coletiva, e isto foi a comunicação. Isto supostamente era um filme. Não, já estamos... Estamos para lá de Marrakech. Bom, isto é um filme, não sei... O vídeo veio... Pronto, não há vídeo. Isto é um filme. Portanto, foi a campanha de promoção das conservas portuguesas e depois também colocamos na plataforma o vídeo, que está aí associado ao PowerPoint algures. Portanto, foi feita uma campanha de televisão que dá enfoque particular nisto, portanto, o consumo dentro de casa, a questão das conservas serem um alimento saudável, porque conservantes só tem nome, portanto, em boa verdade, nada entra dentro de uma conserva que não seja a água, o azeite, ou o óleo, ou os molhos, e o peixe fresco. Portanto, a tradição que existe e a capacidade de capturar o peixe. Portanto, esta é a história que este filme conta. Portanto, o que é que nós fizemos? Houve uma campanha de televisão que foi lançada em maio do ano passado. Portanto, esta campanha de televisão foi acompanhada num conjunto de ações de ativação de marca, portanto, exatamente para lhe dar um caráter autêntico. Portanto, houve uma campanha de televisão, foi feita uma campanha de MUPIs externos, portanto, foi feita uma ação nas portas dos hipermercados, porque digamos que é aí que grande parte do consumo passa. Portanto, nós queríamos surpreender as pessoas à porta dos hipermercados. Foi desenvolvida uma comunicação muito incisiva e muito cirúrgica dentro da comunidade médica. Nós fizemos um estudo de mercado antes desta campanha e uma das coisas que nós detectamos é que existia uma percepção que as conservas não eram um alimento saudável e que não eram recomendadas aos jovens e às crianças. Portanto, nós desenvolvemos ações direcionadas para estes grupos-alvo, para conseguirmos tirar algumas pedras do caminho. Portanto, houve uma comunicação dirigida à comunidade médica, houve uma ação em termos de relações públicas e em termos de assessoria mediática, que certamente todos se recordam, quer dizer, todos se recordam das páginas da revista do Expresso, com os artigos sobre as conservas portuguesas, portanto, sobre a revalorização das conservas, sobre os chefes, portanto, fez parte desta campanha e foram feitas ações de ativação. Portanto, houve ações de ativação online, portanto, foram identificados 3 chefes, portanto, qualquer um deles denominado e qualquer um deles reconhecido em termos internacionais, portanto, mas jovens valores, foram os chefes do Sangue na Guerra, portanto, estiveram associados ao lançamento. Portanto, e estes chefes internacionais portugueses, há um que não é, mas há 3 que são portugueses,
Portanto, fizeram ativações das conservas num site próprio e numa página de Facebook das redes sociais. Portanto, eles desenvolveram novas receitas. Porquê? Uma das coisas que nós achávamos é que era fundamental dar uma outra dimensão e outra utilidade às conservas. Portanto, e, além disso, foram feitas ações específicas na distribuição alimentar. Ou seja, a distribuição alimentar, quer nós queiramos, quer não, tanto pode ser o nosso inimigo como pode ser o nosso melhor cúmplice. Portanto, e nós temos de trabalhar com eles. Portanto, foram feitas ações de valorização e visibilidade, portanto, foram feitas campanhas das conservas de Portugal nas principais cadeias de distribuição, em que estavam exatamente abrangidos os produtos que eram conservas portuguesas. Qual foi o resultado desta iniciativa? Houve um aumento de 16% das vendas, em valor, houve um aumento de 14% em volume, não, houve um aumento de 14% em volume, um aumento de 20% em valor. Estamos a falar do ano da pandemia. Podem dizer, bom, mas isto da pandemia toda a gente queria comprar conservas. A campanha começou em maio. Portanto, já estávamos numa fase em que a pandemia praticamente desapareceu e este aumento de vendas no mercado português aconteceu com os canais do turismo fechados. Porque em 2020 não havia turistas em Portugal, ou praticamente não houve turistas em Portugal. Portanto, houve um aumento significativo. E o que é relevante aqui é que o aumento em valor foi superior ao aumento em volume. Foi feita uma pós-avaliação da campanha. Portanto, 82% dos portugueses, portanto, foi feito um estudo com uma amostra muito significativa, cerca de 800 portugueses, portanto, uma sondagem. Cerca de 82% dos portugueses preferiam as conservas, portanto, viam já as conservas como um prato completo, como um prato principal, quando antes as conservas eram um produto relativamente pouco valorizado, porque era um produto de emergência, não é? Ou seja, que se metiam nas sandes e que se metiam... Fundamental, que tem a ver com a questão dos produtos com história e dos produtos com memória. Ou seja, através da marca Conservas de Portugal e através desta Portugalidade que existia nos carceiros e fundamentalmente a identificação do produto, portanto, 83,3% dos portugueses, a origem nacional era o que mais valorizava no produto. Portanto, e de facto houve um pequeno aumento da venda em valor. Pronto, esta não tem piada, porque se não tem filme não tem graça. Mas isto é alguém do setor, alguém que está aqui do setor que conhece. Nós em 2016 ou 2017, a Helena que me ajude, tivemos um desafio muito relevante da Doca Pesca, porque havia um problema terrível, porque havia uma cota muito reduzida de sardinhas, portanto havia limitações à captura de sardinhas e havia excesso de carapau. Portanto, e o carapau era um produto relativamente desvalorizado em lota, que tinha um valor comercial muito reduzido e tinha uma utilização muito pouco reduzida. Portanto, nós em 2016 começamos com esta campanha, o carapau é boa onda, portanto foi uma campanha de valorização do carapau, portanto duas coisas ao mesmo tempo, portanto aumento da procura de carapau, através de uma utilização diferente, mais jovem, e por outro lado também um aumento de valor, e se ponhou que nesta altura em lota o carapau andará perto da sardinha, portanto duplicou o valor em lota, portanto que é um bom sinal em termos da comunicação. O desafio, promover o consumo do carapau, valorizar a espécie, reduzir a pressão sobre a procura da sardinha. Portanto, há aqui um problema social grande, porque pode-se reduzir a cota da sardinha, mas estamos a reduzir o rendimento dos pescadores. Portanto, era preciso garantir um rendimento alternativo com o carapau. Isto foi o filme, 5 atletas portugueses ligados à náutica e ao mar, juntos numa campanha, portanto, colocaram um carapau na moda e colocaram um carapau na lista de preferências. Portanto, isto está aqui o Cia Pimenta, portanto, estão aqui 5 atletas nomeados, ligados, portanto, que vão fazer uma carapausada para a praia, substituindo a tradicional sardinha, não é? Portanto, eles fizeram uma grande carapausada. O filme não está aqui, é uma pena, porque o filme é muito divertido, porque tem tudo a ver com os ditados populares que nós temos do carapau, não é? Portanto, há muitas coisas, há muitas palavras, há o carapau de corrida, portanto, nós usamos o carapau para ter muitos ditames populares. Portanto, e basicamente foram estes dois exemplos que eu gostava de vos apresentar de ações que foram feitas de ativação e de criação de marcas coletivas, que permitiram duas coisas: valorizar uma fileira, foi o caso das conservas, e valorizar de uma forma significativa um produto desvalorizado, que era o caso de carapau. E muito obrigado. Obrigada a nós, Vítor. Muito obrigada a todos pelas vossas apresentações. Rosa, passei um bocadinho. Nem lhe vou dizer quanto. 10 minutos. Depois falamos no final. Vamos agora abrir ao nosso público, no fundo, dar-vos a possibilidade de colocarem questões
Há alguém que o queira fazer? Eu bem tento. Não há jornalistas na plateia. O jornalista que é... graças a Deus. Vou passar então a palavra àquele senhor. Se fosse possível fazer-lhe chegar o microfone, de forma a que o possamos ouvir. Olá, boa tarde. O meu nome é António Guimarães. Acho que esta Expofis podia terminar aqui. Eu já me considerava muito satisfeito. Eu gostaria que o Vítor Tito me falasse um bocadinho mais de uma das suas 7 tendências. Eu conhecia as 6, mas esta da indulgência deixou-me com a pulga atrás da orelha. Podemos falar um bocadinho mais disso? Podemos. Deixe-me ir aqui à apresentação completa, aquela que a nossa amiga Rosa não me deixou falar. Mas até A indulgência tem a ver com duas coisas. Por um lado, os americanos têm uma coisa muito gira, mas é uma coisa muito antiga na área do marketing, que eles chamam lipstick, ou seja, que é o índice lipstick, ou seja, sempre que no mercado há situações de crise e recessão, há um aumento significativo da venda de batom. Agora não, por causa das máscaras. Ou seja, digamos que é uma lógica de compensação psicológica, ou seja, sempre que as pessoas enfrentam dificuldades na vida, sempre que o meio externo é adverso, nós temos a necessidade de compensar através da alimentação. Portanto, daí o consumo de chocolate, daí o consumo das coisas boas. Portanto, o que é que está a acontecer? Está a acontecer duas coisas. Por um lado, este fenómeno, não é? Ou seja, nós limitamos em muitas coisas, fundamentalmente por causa do tema da saúde. Portanto, limitamos muitas vezes a comer alimentos que nós gostamos, não é? E isso cria-nos uma necessidade grande de ter um momento de pecado. E a indulgência tem a ver com isso. É um prémio, aliás, o conceito da indulgência é exatamente esse. É um prémio que nós damos a nós próprios ou a satisfação de necessidades psicológicas que não têm a ver com a necessidade de alimentação tout court, não tem a ver com aspectos funcionais. Isto é um aspecto. O outro aspecto que faz crescer este segmento da indulgência ou dos produtos de gourmet, não é provavelmente produtos de luxo, é como há uma transferência de consumo para dentro de casa. Portanto, nós as refeições que valorizamos com os amigos, que antes fazíamos nos restaurantes, habituamos a fazê-las em casa. Portanto, não quer dizer que este conceito de indulgência seja nós compramos alimentos mais caros para consumir todos os dias. Quer dizer, quando chegamos ao fim de semana, ou seja, os momentos especiais que nós partilhávamos com os amigos que eram feitos em restaurantes ou fora, passamos a fazê-los em casa. E quando nós temos pessoas de fora, caprichamos naquilo que servimos. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, durante a pandemia, o consumo de queijo que mais subiu foram os queijos regionais de origem. Portanto, foram os DOPs. Exatamente porque as pessoas, quando consomem, querem consumir alimentos que são alimentos especiais. Portanto, é um bocadinho este extremo. Ou seja, há um mercado de preço baixo, mas isto na grande distribuição. Portanto, não é preciso ir Nós não estamos a falar de um fenómeno das lojas gourmet. Não, estamos a falar do mercado, ou seja, de mass market. E vocês começam a encontrar na grande distribuição gamas de produtos selecionados, mesmo com a marca própria. Porque, de facto, há um aumento de procura deste segmento acima. Por dar esta nota, mas também muito ligada à ideia de tudo o que é Instagrammable neste momento. Sim. E cada vez mais a imagem conta e aquela questão de comemos com os olhos, não é? E o que está bonitinho na prateleira facilmente vai mais rápido do que aquilo que não está. Não, e fundamentalmente aquilo que nós pomos na mesa para partilhar também com pessoas que não nos são... Sim, exatamente. E mesmo a questão de agora não basta comer algo bom, Claro. É preciso comer algo que nos permita ter todos os sentidos satisfeitos de uma certa forma, e a visão entra muito nessa questão também. Mais alguém? Resta-me agradecer, sobretudo em relação a esta última participação, até porque ficámos a saber que agora, em vez de dizer que devemos cometer uma asneira, vamos cometer uma indulgência. É uma coisa que soa bastante melhor. Muito obrigada aos quatro pelas vossas magníficas apresentações. Vamos fazer agora uma pausa de mais ou menos 15 minutos, depois voltaremos para a última parte deste primeiro dia da Expofis Portugal.